Oi, gente, bom dia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, sobre a COP27, mas antes de iniciarmos a falar um pouco sobre ela, eu queria falar um pouco sobre o que é COP, a sua importância, falar sobre o Rio 92, mas eu também quero falar sobre as principais COPs. Para falar a verdade, eu havia pensado em falar sobre todas as COPs, dar um breve resumo, um históricozinho aí, só que como são muitas COPs, iria ficar um trabalho muito extenso, então eu resolvi pegar só as principais mesmo e iremos iniciar aqui, Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, os meninos aí vão estar tirando para vocês, tá certo? Então, COP, ela foi um encontro promovido pela Organização das Nações Unidas, realizado desde 1995, que a primeira ocorreu em Berlim, na Alemanha, e reúne os líderes de praticamente todos os países do mundo. Na prática, a conferência é uma associação de todos os países membros signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima, as chamadas partes. Após um acordo firmado em 1994, essas nações passaram a se reunir anualmente por um período de 2 semanas para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor um mecanismo com o objetivo de garantir a eficiência da convenção. Em relação ao início da COP, como eu já havia falado, a primeira COP foi em 1995, na Alemanha. O evento foi marcado pela incerteza quanto a um significado do que cada um dos países deveria fazer para combater as emissões dos gases do efeito estufa. Esta COP resultou em um mandato que estabeleceu um período de 2 anos de análise e fase de avaliação. Esta fase, por sua vez, resultou em um catálogo de instrumentos a partir do qual os países membros podiam escolher e assim compor um conjunto de iniciativas correspondentes às suas necessidades. As principais conquistas das COPs. Como eu já falei sobre a COP 1, irei iniciar aqui pela COP 3, que foi em 1997. Ela foi em Kyoto, no Japão, onde foi estabelecido o Protocolo de Kyoto. O que foi esse protocolo? O documento é considerado um marco por ter previsto metas de redução das emissões dos gases do efeito estufa em 5,2 para os países ricos, além de ter criado as bases para um futuro de mercado de carbono. No entanto, o Protocolo do Kyoto foi ratificado em 2004 com a adesão de 192 países. Agora temos a COP13, que ocorreu em 2007. Essa COP foi realizada em Bali, na Indonésia, e foi outro momento importante da história, Foi nesta conferência que ficou claro que sem a inclusão dos países emergentes nas metas para as reduções das emissões, a conta não fecharia. Por esse motivo, foram criados os compromissos do mapa do Caminho de Bali. Esse compromisso previa incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. Temos também a COP15, que ocorreu ali em 2009. Na COP15, os países industrializados se promoveram para providenciar um auxílio de 10 bilhões ao ano, de 2010 a 2020, e com 100 bilhões ao ano a partir de 2020, para os países mais vulneráveis mitigarem os efeitos das alterações climáticas. E o Brasil surpreendeu ao mundo a se comprometer voluntariamente com a redução de 36,1% a 38,9% das emissões de gases de efeito estufa até 2020. Nosso país também se comprometeu em diminuir o desmatamento da Amazônia em até 80%. A COP20, que foi em 2014, ela ocorreu em Lima, no Peru. Ela foi responsável por estabelecer as famosas NDCs, ou seja, as contribuições nacionalmente determinadas de cada país nos esforços para combater as mudanças climáticas. Isso serviria de base para o Acordo de Paris. Temos a COP 21, que foi em 2015, ela foi em Paris, na França, teve como principal resultado o Acordo de Paris, e a principal meta do acordo é manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Isso porque o aumento de temperatura pode gerar o aumento extremo do nível do mar, além de aumentar exponencialmente catástrofes naturais como secas, enchentes e incêndios. Outro tópico importante do Acordo de Paris é incentivar os países ricos a dar suporte financeiro às nações subdesenvolvidas.
Temos a COP24, que foi em 2018, ela aconteceu na Polônia, ela foi onde teve o discurso de Greta, que teve um grande impacto, especialmente no público jovem. Temos a COP26, que foi em 2021. A COP26 aconteceu entre o dia 31 de outubro e 12 de novembro, em Reino Unido. Nos últimos encontros resultaram principalmente a relação do Covid, né, a criação do mercado global do carbono. E pronto, essas foram as principais COPs. E agora eu vou falar um pouco como surgiu a COP, qual a sua importância, por mais que eu não precise mais falar sobre a importância diante de tudo que eu já vim falando, a gente vê o quão ela é importante, o quão ela é de extrema necessidade, né, pra gente. Então, a primeira vez que as nações se reuniram para discutir o clima foi em 1972, na Convenção de Estocolmo, um evento considerado como antecessor das COPs. O homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca, diz a primeira frase da Declaração de Estocolmo. O evento foi importante para conscientizar a humanidade de que os recursos do planeta são finitos. Às vezes a gente esquece. Aí temos, né, para junto com a COP, a criação do IPCC, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que foi ali em 1988. Eu falei para vocês, né, que ia falar sobre o Rio 92, que foi o que ocorreu antes das COPs, mas eu acabei esquecendo, mas eu vou relembrar aqui. 4 anos mais tarde, em junho de 1992, no Rio de Janeiro, sediou o maior ajuntamento de chefes de Estado para discutir a preservação ambiental até então. O Rio 92, também chamado Eco 92, colocou o Brasil como protagonista dos debates ambientais. Deste evento saíram 3 convenções das Nações Unidas, uma declaração sobre florestas e a Agenda 2021. Foi um evento também que estabeleceu a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, definindo as prioridades para conter o aquecimento dos oceanos, a ocorrência de secas, enchentes, ondas de calor frequentes e a extinção de espécies, incluindo os seres humanos. Agora vamos falar, então, do principal assunto, né, que nós temos, que é a COP27, que foi agora em 2022. A 27ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas foi realizada sob as expectativas geradas pelos resultados dos relatórios divulgados pelo painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, divulgado em fevereiro. O documento destaca, agora com mais dados em relação ao relatório anterior, os efeitos das mudanças climáticas do planeta. As declarações de Patrícia Espinosa, ela é secretária executiva, né, da Convenção do Clima da ONU, reforçam o cenário de expectativa. De acordo com ela, a ciência é clara, devemos ver mais ações do clima nesta década. E se quisermos alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e, em última análise, a meta de 1,5 grau, precisamos acelerar as ações para promover a neutralidade de carbono, disse em janeiro. O apelo da executiva da ONU aconteceu um dia antes da reunião ministerial do Fórum das Grandes Economias de Energia e Clima, grupo de países responsável por cerca de 80% das emissões globais de gases do efeito estufa. O cenário de mudança de clima se agravou segundo o IPCC. A COP27 acontece num cenário de pressão, uma vez que os países estão longe do nível de ambição necessário para alcançar as metas do Acordo de Paris. Ainda na reunião anterior da COP26, foi tomada a decisão exigindo que todas as nações apresentassem planos mais fortes anualmente, a partir de 2022. Para Espinosa, existem áreas que exigem progresso específico na preparação da COP27, incluindo redução de emissões, adaptação aos impactos das mudanças climáticas e financiamento climático, com foco no financiamento para a adaptação. Na COP26, os governos concordaram com a necessidade de fornecer mais apoio aos países em desenvolvimento e pediram para que o financiamento da adaptação fosse dobrado.
Clima, adaptação e vulnerabilidade devem ser os principais temas da COP27, que inclusive ela já ocorreu, tá? Ela ocorreu agora em novembro. De forma geral, o mais recente relatório tem como foco os impactos do clima, adaptação, vulnerabilidade, temas que devem fazer parte para a agenda do encontro que acontece no Egito. O relatório mostra algumas coisas parecidas com o anterior, mas traz mais dados que descrevem os efeitos da mudança climática com mais exatidão. O aumento da frequência e intensidade desses eventos ameaçam a saúde e a segurança de milhões de pessoas ao redor do mundo, tanto por impacto direto quanto por consequências de dificuldades para a produção de alimentos e acesso à água potável, destaca a TNC. Um dado preocupante que deve ser bastante debatido é o fato de os cientistas detalharem que as temperaturas mais altas estão levando mais extremos compostos, levando a mais extremos compostos. Isto é, quando várias ameaças climáticas, como temperaturas extremas e precipitação, ocorrem ao mesmo tempo e no mesmo lugar e repetidas vezes, o TNC reforça a energia limpa como ação para a COP27. Além de ressaltar os desafios atuais, o TNC também lista uma série de ações que podem combater os efeitos das mudanças climáticas. É possível que grande parte dessa agenda seja discutida na COP27, a começar pela aceleração da transição global para ações de energias limpas. Outra iniciativa global é fortalecer a habilidade da natureza em combater as mudanças climáticas. Isso também significa encontrar maneiras de produzir alimentos de forma mais sustentável e criar fontes de água com resiliência climática. A assistência às comunidades marginalizadas que são afetadas é outro tema que provavelmente será discutido no Egito. Países pobres emitem menos de CO2 a consequências globais. Por acontecer na África, a COP27 traz a discussão para um cenário local, além da extensão para os países árabes do Oriente Médio. Vários especialistas indicam que o encontro em Sharm el-Sheikh será crucial para a resposta da África às mudanças climáticas. A conferência representa a oportunidade para os países africanos, para que os países africanos transmitam sua principal mensagem. São as nações mais pobres que sofrem as consequências de mudanças climáticas, apesar de sua contribuição limitada para as emissões globais. Além disso, eles precisam de assistência mais séria para mitigar risco e danos e atingir as metas de emissões zero, que são ambiciosas. Bom, gente, agora dando um resumão pós-COP27, que aconteceu em novembro, eu vou falar aqui por cima mais ou menos o que foi debatido e o que ocorreu lá, e vou finalizar deixando aí para vocês um vídeo com a fala do nosso futuro presidente Luiz Inácio, o nosso Lulinha. Então é isso, a COP27 é a 27ª reunião da Conferência das Partes da Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima. Foi realizada no mês de novembro de 2022 na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito. O principal objetivo da COP foi a reiteração e cumprimento dos compromissos fixados anteriormente e das metas de redução da emissão de gases do efeito estufa, estabelecida em sessões anteriores, visando a acelerar a ação sobre as mudanças climáticas. Foram promovidas inúmeras discussões sobre temas importantes para a ação climática, como medida de adaptação e resiliência, redução do desmatamento, transição energética, adoção de práticas sustentáveis pelo agronegócio e auxílio aos países menos desenvolvidos. Participaram da COP27 os países signatários da UNFCCC, criada no contexto do ECO 92 e ratificada atualmente por 198 países. As reuniões da COP são anuais e acontecem desde 1995. A participação do Brasil foi fundamental nas discussões da COP27, tendo o país assumido um papel importante no combate às mudanças climáticas, na preservação do meio ambiente, dando ênfase na Amazônia. Então, gente, é isso, como eu já havia dito, agora fica o vídeo do Lula para vocês. Beijo, espero que vocês tenham entendido, gostado. Desculpa a demora, é isso.